Olá, aqui estou novamente, eu sou o professor Cione Augusto. Estamos aqui na Igreja Seara falando sobre Pentecostes, que é um evento sobrenatural que aconteceu no início da Igreja, né, quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos. Hoje vamos falar um pouco sobre a promessa, né, do Espírito Santo, dessa vinda do Espírito Santo. O texto principal do Antigo Testamento que nós temos está em Joel, capítulo 2. Daniel, Oséias, Joel, para quem vai procurar comigo. Joel, capítulo 2, versículo 28. Nós temos aqui o principal texto do Antigo Testamento que fala sobre a vinda, né, o derramar do Espírito Santo. Aqui fala assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, aqui tem uma promessa principal, aqui, o principal texto que nós temos a respeito da descida, do derramar do Espírito Santo. Como nós imaginamos isso, como nós cremos isso? Veja bem, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, pelo que nós conseguimos entender, porque as coisas de Deus elas são muito profundas, e nós não podemos dizer que sabemos tudo, que compreendemos tudo. O Antigo Testamento ele vai revelando coisas aos poucos. Então, é como você imagine que você está numa sala completamente escura, completamente fechada, sem nenhuma entrada de luz. Aí alguém faz um pequeno furo, dali de 2 milímetros, 1 milímetro. Você só enxerga um furinho de luz. Aquela sala já não está mais completamente escura, tem uma pequena entrada de luminosidade. Então, como a gente consegue entender pela palavra que ela vai gradativamente ampliando certos temas e a gente vai conseguindo compreender um pouco mais, ela vai lançando mais luz naquela sala escura, vamos entender assim. Então a gente vê o ministério do Espírito Santo desde o início, como eu falei na outra vez. Já em Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus pairava, então a criação, o Espírito Santo já estava participando da criação. Como nós entendemos isso? Entendemos que o nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus trino, em que são 3 pessoas em um único Deus. Um mistério muito difícil de compreender, muito difícil de destrinchar, de clarear para nós. Mas nós conseguimos compreender que mesmo os judeus entendiam um Deus plural, porque ali nas línguas originais fala-se de Elohim, que já seria Deus no plural. Quando se fala que Deus ia criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com ele mesmo, ele estava falando com a segunda e a terceira pessoa, então o Pai conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Ali, então, na hora de fazer o homem, de criar o homem ali no barro, quando Deus se envolveu mais, colocou suas mãos ali, criou o homem de forma mais carinhosa, mais íntima ali. Mais adiante, quando a gente vê lá na frente o pecado crescendo, fala da Torre de Babel, em Gênesis 6, fala que Deus diz assim: eia, desçamos e confundamos a língua deles. Então Deus já está falando no plural, mostra claramente ali que as pessoas da Trindade já estão agindo, interagindo. Quando a gente vê no Novo Testamento que Deus é amor, eu ouvi há pouco tempo isso aí, eu achei muito interessante. Fala que Deus não teria condições de ser amor se ele fosse um só. Então, para ele ser amor, ele tem que ser um Deus relacional, tem que ser um Deus que se relaciona. Porque na eternidade, se ele sempre é o mesmo, sempre foi o mesmo, sempre vai ser o mesmo. Então, esse Deus precisa, para ser amor, que diz que a essência de Deus é amor. Então, esse Deus precisa já ser um Deus que se relaciona. Então o Espírito Santo já agia, só que agia de forma pontual. Se via muitas vezes em certos personagens, Gideão, Sansão, que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Então Sansão ficou forte ali e conseguiu levantar um portão enorme, conseguiu fazer coisas que nenhum homem faria na sua força natural. Você vê mais adiante, quando se fala de Saul, fala que a partir de um determinado momento ele foi ungido ali por Samuel, pegou ali recipiente de azeite, derramou sobre Saul, e Saul foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas, começou a profetizar,
Então tu vê situações pontuais em que o Espírito Santo vinha, descia, tomava certas pessoas momentaneamente ou durante aquela sua vida, mas não vinha sobre todos, não vinha sobre um grupo ao mesmo tempo. Pelo menos a gente entende que o ministério do Espírito Santo era mais limitado, e com certeza muito mais limitado ainda às pessoas do povo de Israel, que eram o povo de Deus. Deus teve que separar um povo para si. É importante destacar isso aqui, é alguma coisa que é importante para todos nós sabermos. Deus quis mesmo no início falar com toda a humanidade, mas não foi possível, porque os homens se afastaram muito de Deus e começaram a serem cada vez mais rebeldes, cada vez mais desobedientes, cada vez indo contra aquilo que Deus tinha planejado. Deus precisou então chamar Abraão, começar um povo e um relacionamento mais íntimo, mais próximo com esse povo. De Abraão, seu filho Isaac, de Isaac Jacó, os seus 12 filhos ali principais, e Deus então começou a trabalhar com o povo de Israel, porque ficou muito difícil de trabalhar com a humanidade toda, porque o homem ia de mal a pior, ia cada vez mais em desobediência, cada vez mais em rebeldia. Deus precisou pegar, então, dar ali, não apenas 10 mandamentos, mas toda um gerenciamento para que a sociedade de Israel funcionasse. Quando a gente fala assim de forma superficial, a gente fala, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, mas a gente, não lendo nas entrelinhas, a gente não percebe que Deus deu não apenas 10 mandamentos, deu muitos regulamentos. Regulamentos que falavam de família, regulamentos que falavam de sociedade, vida em sociedade, situações de acidentes, quando acontecia uma morte, no caso de um acidente, como seria punido o agressor, se foi alguma coisa proposital, se não foi. Até mesmo leis de higiene foram dadas para Moisés, para o povo de Israel. Então Deus estava tratando principalmente com o povo de Israel, e haviam ali pessoas que Deus usava de forma sobrenatural. Então, depois dos primeiros patriarcas, Deus chamou Moisés, depois de Moisés, Josué, depois de Josué, o povo foi se dividiu ali, ele conquistou Canaã, se dividiu, e Deus teve que chamar juízes, porque o povo obedecia só um determinado espaço de tempo, um curto espaço de tempo, e depois se desviava completamente da vontade de Deus. Deus teve que chamar juízes que foram aos poucos tentando corrigir o povo, para que o povo ficasse dentro daquilo que Deus tinha estabelecido. Agora aqui, no livro de Joel, muito tempo depois da conquista de Canaã, Deus está prometendo um dia em que derramaria o Espírito Santo sobre todos os povos, sobre todas as línguas, não só de pessoas importantes como reis, sacerdotes, príncipes, profetas, mas derramaria o seu Espírito sobre todos. Aqui fala inclusive servos e servas, fala sobre filhos e filhas, fala sobre pessoas jovens e pessoas idosas. Então, o desejo do coração de Deus é que todos se aproximem. A Bíblia fala que é desejo de Deus que todos se arrependam, que todos se voltem para o Senhor. E aqui o Espírito Santo, então, foi prometido para todas as pessoas que quisessem. Então, o plano de Deus é um plano que estabelece que todos podem estar incluídos, que todos podem ser chamados. Inclusive, um dos papéis do Espírito Santo é ser nosso cooperador, para que a gente possa propagar o Evangelho. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, mas essa salvação depende de arrependimento. O plano de Deus, então, é que a igreja vá em direção a cada pessoa e fale do plano de salvação. Vamos falar um pouquinho, acredito que o irmão Natanael deve ter falado muito sobre isso. Então, o plano de Deus foi elaborado desde a eternidade, quando diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus sempre passava por Jesus. E nós precisamos entender que não há salvação em nenhum outro, como é muito provável que o irmão tenha comentado. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado a nós, a não ser Jesus. Deus não tem plano B. Quando eu estou ensinando sobre esse assunto, eu gosto de lembrar Jesus no Getsemane, o Jesus, o humano, a gente percebe bem a humanidade de Jesus, quando ele se aproxima da situação do sacrifício que ele tinha que fazer, que ele tinha que ser ofertado em sacrifício, que ele tinha que se oferecer. Ele fala para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia fala que ele ora 3 vezes da mesma forma.
mas que não seja como eu quero, mas como tu quer. Nós não temos ali a resposta de Deus. Seria interessante ver um diálogo, o filho falando e o pai dizendo porque sim, porque não, ia ser interessante. Nós vamos imaginar qual seria a resposta de Deus, porque Jesus, ele não cumpre a vontade dele, a vontade do ser humano, do Jesus homem ali, embora a gente não consiga separar Deus e homem, mas ele era 100% homem, ele sentia como seria difícil aquilo, e ele pede para Deus: aparta de mim se for possível, mas não faça a minha vontade. Se Deus tivesse respondido, se a gente tivesse a resposta ali de Deus, Pai, a resposta provavelmente seria: filho, nós não temos um outro plano. A única forma de nós salvar o ser humano é através do teu sacrifício. Não tem como nós não fazer esse sacrifício, porque daí toda a humanidade se perderia. Então, se a resposta de Deus talvez fosse parecida com a resposta de Deus Pai. Deus nunca teve plano B. Todo o plano de Deus, desde Adão, quando Adão pecou, já foi passar pelo Cordeiro. Então hoje o nosso papel como igreja é ir em direção ao perdido. E aí entra Pentecostes, aí entra o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Desde que nós cremos em Jesus, desde que nós tivemos aquele primeiro instante de fé, quando nós tivemos aquela primeira semente que nos trouxe para Jesus, essa fé vem através do Espírito Santo. Em Efésios 2:8 fala que a graça não é por obras, mas é por fé. E a fé é dom de Deus. Então, essa primeira semente que nós recebemos no nosso coração de fé, e nos fez abrir os olhos e crer que Jesus é o Salvador, que nós precisamos dessa salvação, passou pelo Espírito Santo. Foi Ele que trabalhou no nosso coração. Alguns vieram mais cedo, como eu vim para a fé como criança, embora a minha família não fosse uma família de cristãos evangélicos. Os meus pais eram católicos não praticantes. Outros vieram mais tarde, na adolescência, outros vêm na fase adulta, outros podem vir para a fé já na fase senil. De qualquer forma, nenhum de nós pode dizer que eu vim para a fé porque eu quis, porque eu tive vontade, porque nós não temos condição de ter vontade de receber salvação. Eu gosto muito de uma música que a Fernanda Brum gravou, que fala assim, Suas Digitais, o nome da música. A música fala no início assim: sem ter condições de te escolher, cego pelos meus pecados. Então, cada um de nós, cego pelos nossos próprios pecados, atolado até o pescoço nessa lama, não havia condição nenhuma de nós crermos. Nós sabendo, só o que nós sabíamos fazer de nascimento era pecado. Então, nós precisamos desde o início dessa cooperação, desse chamamento do Espírito Santo. E a igreja precisa agir não apenas, de forma nenhuma na verdade, com a força do seu próprio braço, sua própria vontade. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Para quê? Para que nos dê capacitação, para que nos dê palavras, para que nos mostre o momento certo de abordar as pessoas, e que também o Espírito Santo, no mesmo momento que está me usando para falar com as pessoas, o Espírito Santo também esteja tocando no coração daquela pessoa que está do outro lado ouvindo a mensagem. Porque a palavra diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas vezes eu estou gritando para alguém: você é um cego, você não enxerga. E é inútil, porque como eu posso brigar com um cego? Porque ele não tem condição de enxergar por si mesmo. Então, da mesma maneira, não adianta eu ficar atacando uma pessoa que não quer Jesus. Pelo contrário, eu preciso da cooperação do Espírito Santo em mim, me dando sabedoria, me dando as palavras certas, e a pessoa que está sendo abordada também precisa do Espírito Santo amolecendo aquele coração, já antes, quem sabe, muito antes de eu me aproximar, o Espírito Santo já trabalhando na vida dessa pessoa, para que ela possa estar sensível à voz da palavra de Deus. Então nós temos aqui essa promessa de Joel, capítulo 2, 28, e depois nós temos aqueles textos que nós já lemos na aula passada, em João capítulo 14, que Jesus fala que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós, que nos enviaria o Espírito Santo, que seria o Consolador, aquele que nos ajudaria a viver essa vida, essa nova aventura que é a vida de fé, a vida do Evangelho. A vida do Evangelho não é uma vida monótona, não é uma vida morta, não é uma vida sem expectativas, é uma vida de intensidade, mas que depende muito da nossa cooperação com Deus. Aqui, Jesus, então, no capítulo 14, ele faz novamente referência
a vinda do Espírito Santo, assim como em João 16, que nós já comentamos na outra vez, quando ele fala que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é preciso esse início que o Espírito Santo vai fazer na vida do pecador. Depois nós vamos ler ainda um outro texto bem no início do livro de Atos, que Jesus fala para os primeiros discípulos. Aqui Jesus já ressurreto, depois do seu sacrifício, depois da sua morte na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, como muito comum nós já sabermos. Aqui então o livro de Atos é o livro que dá sequência ao livro de Lucas. É interessante para quem gosta de estudar um pouquinho mais, que tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo escritor, o médico Lucas, que faz uma averiguação, uma pesquisa, que faz entrevistas de pessoas que conviveram com os primeiros cristãos, escreve o livro de Lucas. Depois ele faz uma entrevista, uma continuação da entrevista, e ele segue relatando para o mesmo endereçado, que é Teófilo, no caso, é o receptor dessas duas cartas. Ele escreve no início do livro de Lucas e também no livro de Atos, ele escreve assim: Excelentíssimo Teófilo, estou enviando esse relato, assim, você pode ler aí na sua casa depois. Então aqui, Jesus, depois de ressurreto, fala com seus discípulos, em Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, eu queria estar nesse lugar, né? Comendo com Jesus. Deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E o versículo 1:8 é o versículo-chave que resume o livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse confins da terra ainda estamos devendo, ainda estamos cumprindo aí. O Espírito Santo ainda está fazendo isso através da sua igreja. A sua igreja, que não é apenas a igreja Seara, que não é apenas uma denominação. A sua igreja, que é a noiva de Jesus, que é o corpo de Cristo, que está espalhado por toda a terra, que está cumprindo o ID. Quando você fala do Evangelho para o teu vizinho, quando você fala do Evangelho para o teu familiar, quando você fala para o teu colega de trabalho, você está fazendo a evangelização, você está cumprindo o ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, aqui está a promessa. Eles precisavam ficar em Jerusalém até o dia em que a promessa viesse, em que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E ele fala, não muito tempo depois desses dias. Então, que eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém. E você percebe nitidamente a diferença que isso aconteceu. Nesse período aqui, você ainda tem os primeiros cristãos, os primeiros discípulos acuados aí com medo, fechados num lugar, encolhidos com medo de ser pegos pelas lideranças judaicas ou pelos romanos. E depois da descida do Espírito Santo, que a gente vai comentar mais adiante na próxima lição, uma igreja completamente diferente, agindo totalmente transformada. Então, só detalhando um pouquinho esse texto que eu li aqui de Atos 1, fala que eles perguntaram para Jesus se era nesse tempo que ele haveria de restaurar o reino a Israel. Por que eles fizeram essa pergunta? Porque desde que Davi foi rei, quando Davi reinou, 1000 anos antes, Davi havia reinado um grande império, com uma grande riqueza. Salomão depois continuou, o povo de Israel desfrutava de um período de liberdade, de grande riqueza, em que eles mandavam naquela região, não somente Israel, mas eles lideravam também, de certa forma, subjugaram alguns povos ao redor. E o povo de Israel tinha essa visão muito limitada. Por que Jesus não foi aceito pela maioria dos seus contemporâneos? Porque eles estavam esperando um Messias guerreiro. Como havia sido prometido para Davi que um descendente dele sentaria no trono, que o Messias seria descendente de Davi, eles imaginavam um Messias guerreiro, eles imaginavam um Messias que fosse governar
que fosse livrá-los do jugo de Roma. Roma governava toda aquela região com um jugo muito pesado, com uma carga tributária horrorosa, isso porque eles não sabiam o que era viver no Brasil. Mas a carga tributária difícil, eles viviam realmente debaixo de um grande peso ali, os militares de Roma estavam em todo lugar, eles não tinham liberdade para muita coisa, e eles tinham essa esperança de que Jesus viesse com esse propósito de livrá-los do jugo de Roma, fosse um chefe militar. Então as profecias do Antigo Testamento, elas estavam propositalmente embaralhadas para que eles não conseguissem entender. Mas por quê? Porque o propósito de Deus é que Jesus precisava passar no primeiro momento pelo sacrifício, como eu já havia dito. O plano de Deus não tinha plano, não havia plano B. O plano de Deus passava pela cruz, Jesus passava pelo sacrifício. Então, eles aqui com essa visão ainda muito fechada na questão ali local, na questão da política local, ainda estavam imaginando que depois de Jesus ressuscitado, agora então ele vai governar, agora então ele vai nos livrar do jugo de Roma. Mas Jesus realmente não tinha esse propósito, e a igreja depois conseguiu entender que o propósito dele era um reino eterno, um reino que nesse primeiro momento não viria como um governo político, viria como algo espiritual, que aos poucos ia tomando forma, que ia crescendo, que ia alcançar todas as nações. Que o propósito de Deus era um propósito primário de salvação, de alcançar o perdido, de alcançar o pecador. E ainda é esse propósito. Nós ainda não cumprimos essa primeira parte do plano de Deus, que é realmente alcançar as pessoas para que elas conheçam Jesus, para que elas sejam salvas de uma eternidade sem Deus. Porque, como muito provavelmente já deve ter sido ensinado aqui em outros momentos, nós temos um espírito que habita em nós, o espírito natural do homem, é um espírito que vai viver eternamente em algum lugar. E é muito importante a gente ter isso em mente. Nós vamos viver, se é que dá para chamar de vida, mas nós vamos existir eternamente em um determinado lugar. E o que o Senhor está nos dizendo, está nos convidando a participar com Ele de uma festa, de um lugar maravilhoso, de um lugar escolhido, de um lugar preparado para todos aqueles que aceitarem o plano de Deus. Porque é importante que a gente saiba que se Deus simplesmente levasse todo mundo à força para o céu, até o último momento, mesmo a pessoa que foi rebelde, que foi duro, que não quis de maneira nenhuma aceitar o plano dele, até o último momento, essa pessoa Deus levasse à força para o céu. Quando você leva uma pessoa à força para uma festa, essa pessoa não vai desfrutar dessa festa. Essa festa para ela não vai ser festa, vai ser uma prisão, vai ser um encarceramento. Então Deus está dando a todos os seres humanos, a todas as suas criaturas, a oportunidade de serem convidados, de fazerem parte da sua família. Então ali em João capítulo 1, versículo 12, Deus fala que Jesus veio para o que era seu quem? O povo de Israel, mas os seus não receberam. Então ele ampliou, ele abriu essa oportunidade, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus está estendendo essa oportunidade a toda a humanidade, de se tornarem família de Deus, povo de Deus. Então habitarmos eternamente na sua presença, num lugar maravilhoso, sem dores, sem tristeza, sem nenhum tipo de coisa que venha nos trazer frustração ou tristeza. Mas Deus vai nos levar para lá, se nós quisermos, e para que a gente possa participar disso. A gente precisa receber o presente que Ele está oferecendo a todos nós. A salvação é algo que é gratuita, que o Senhor já pagou, isto é, a dívida do pecado, a ofensa de toda a humanidade já está completamente liquidada, completamente paga, mas ela está à disposição, esperando que você, que ainda não recebeu, estenda a sua mão e peça socorro e aceite esse presente, que é a salvação em Jesus. E o nosso propósito aqui nunca é fugir do que é essencial. O essencial é entendermos esse plano de salvação. A partir daí, temos condição de crescer e de aprender muito mais. Mas aqui, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que nós vamos continuar tratando ainda nas próximas lições, fala sobre isso. Sobre Deus vindo, habitando, não só entre nós, mas habitando nas nossas vidas e nos dando aí um impulso, nos dando aí um poder sobrenatural para nós alcançarmos as pessoas, para oferecermos para elas esse presente, para que todos tenham a oportunidade de diferenciar, como Moisés disse para o povo de Israel: coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida.
Então essa oportunidade tem que ser oferecida a todos. O Espírito Santo está aqui, desde o Pentecostes, desde aquela festa, desde 50 dias após a ressurreição do Senhor. Ele está aqui habitando conosco, nos dando essa oportunidade de oferecer a todas as pessoas, usando esse poder, essa ousadia para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas esse poder, ele está limitado muito mais na minha vontade, muito mais no desejo, no buscar da igreja. Concluindo aqui, eu quero citar um texto de Ezequiel, quando ele fala de um grande rio que saía do templo. Esse rio começava raso, começava baixinho, em que a pessoa podia atravessar ali, molhando apenas ali a canela, molhando apenas ali os artelhos, como diz ali aquela linguagem mais antiga. E esse rio, conforme ia passando, ia adiante, o profeta ia caminhando, ele ia se aprofundando, até chegar a esse rio, uma condição tão profunda que não se podia mais atravessar caminhando, mas que apenas nadando. Então esse rio, ele representa o Espírito Santo nas nossas vidas. Como você se move no Espírito Santo? Apenas com algumas gotas, apenas com um pouquinho? Ou você pode se mover de forma que ele esteja completamente cobrindo você, tomando sua vida completamente? E quando nós estamos nesse nível do Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nós mais que dirigimos nossa vida. Quando a gente entra, se você entrar no rio de corrente, realmente de muitas águas, você vai ser levado por essa correnteza. Não vai ser mais você que vai governar, não é mais você que vai liderar a sua vida. Se você realmente quer essa condição, esse nível de envolvimento com Deus, não é Deus que limita isso. Ele coloca isso à nossa disposição. Vai depender da sua fome, da sua sede, do seu buscar. Busque e realmente vai chegar um momento em que nós vamos estar completamente sendo carregados por esse mover do Espírito Santo. Faça isso. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.